Criar filhos fortes e independentes é uma tarefa um tanto quanto complicada, mas não é impossível. E aqui quero conversar hoje com você algumas formas de fazer isso ficar mais fácil. Oi, aqui é o Caio, sou reflexoterapeuta e bem-vindos de volta a esse canal que é focado em te ensinar mais a ter qualidade de vida, bem-estar, através da reflexologia e outras técnicas naturais. O assunto de hoje é um pouquinho polêmico e é sobre a criação de filhos. Falo isso porque eu tenho dois e também vejo muitos casos aqui no consultório de pais e mães ali que têm bastante dificuldade nesse assunto. A verdade é que o comportamento que talvez não seja tão adequado na fase de adolescência ou a fase adulta tem a sua raiz desde a infância. Isso porque, se por exemplo, uma criancinha fala um palavrão, tem alguma atitude que talvez não fosse tão aprovável assim, e os pais, de vez corrigirem, direcionarem ali para a ação adequada, dão risada ou fazem graça ali, inconscientemente estarão estimulando essa criança a replicar esse comportamento, essa fala e coisa do tipo. Por isso é tão importante que desde pequeno, por mais que as crianças ainda tenham dificuldade de entender as coisas, a gente praticar por meio da repetição esse direcionamento. A verdade é que a partir dos 7 anos, que a parte frontal do cérebro estará totalmente desenvolvida, e a partir daí que eles vão conseguir ter mais consciência das coisas, quando poder relacionar todos os conteúdos que estão ali sendo apresentados de forma mais racional. Mas, desde sempre, você pode sim ir corrigindo e fazendo ali toda essa repetição, até que eles entendam por meio de repetição mesmo, que o comportamento adequado é X e não Y. Tá bom, mas Caio, eu tenho um filho que é difícil desde sempre. Ele sempre foi mais estourado, sempre foi mais ali respondão. O que eu faço? Bom, precisa ver exatamente da onde que veio isso, mas realmente acontece em alguns casos de que desde pequenininhos eles têm comportamentos diferentes uns dos outros. Principalmente para quem tem mais de um filho, consegue perceber isso nitidamente, que cada um tem um comportamento um pouquinho diferente. E isso vai também para o lado dos temperamentos. Por isso que é bastante importante, ainda que você não seja um terapeuta, não seja nada, coisa do tipo, você entender como funcionam os temperamentos, até mesmo para que você, pai e mãe, consiga conversar com seu filho na linguagem que faz sentido para ele. Então vamos lá. Os 4 temperamentos que tem aqui são divididos entre os temperamentos quentes e os frios, sendo eles os quentes o sanguíneo e o colérico, e dos temperamentos frios, o melancólico e o fleumático. Resumidamente aqui, para não ficar muito longo, basicamente, o colérico é aquela criança ou aquela pessoa que tem a predisposição no caso, né? De ser mais líder, de ser mais autoritário, de querer mandar mais. Então, dificilmente, ela vai conseguir responder às suas ordens de forma natural, porque aquilo vai naturalmente incomodar ela. Então, você precisa, às vezes, tentar conversar de forma a não mandar no filho, mas tentar pedir ou coisa do tipo. Já o sanguíneo é aquele que é muito mais influente, fala bastante, se comunica com muita facilidade. E normalmente, dentro dos temperamentos quentes, esse é um pouco mais tranquilo de você conseguir direcionar, sendo seu filho. Mas é importante lembrar que são crianças que vão ter muita necessidade de falar bastante e às vezes você pode se cansar no estresse da semana. E toma cuidado para não chegar e falar assim, você fala demais, cala a boca um pouquinho e coisas do tipo, porque isso vai marcar ali toda a estrutura cerebral da criança também. E pode desenvolver outras coisas posteriores aí que fica para o assunto do outro vídeo. Dentro dos frios, a gente tem o fleumático, que é aquele que é apaziguador e prefere a estabilidade. Então, é uma personalidade que faz com que tudo esteja bem, tenha dificuldade muitas vezes de escolher. Então, por exemplo, se você pegar para o seu filho e falar você prefere comer macarrão ou arroz e feijão? E ele fica, não sei, tanto faz, tal. E nessa enrolação, muito provavelmente é sinal de um fleumático. E já para o fleumático, ao contrário do colérico, é aquele que é um pouco mais fácil de você direcionar, porque muitas vezes ele precisa que tenha assim, a informação correta, direta, para saber o que ele precisa fazer. Porque por ele só, ele prefere manter na estabilidade. O time que está ganhando, não se mexe. Já o melancólico é o último temperamento aqui que a gente vai falar, e é um dos mais complicados nesse sentido, porque ele é um pouco mais reservado, é um pouco mais quieto, é mais emotivo, e acaba sendo difícil porque muitas vezes, para o melancólico, algo que você falou e nem foi
de tom de briga ou coisa do tipo, pode causar esse efeito de repreensão dentro dele e ele fica mais emotivo, chorar com mais facilidade e coisas do tipo. Então é um pouco mais difícil porque às vezes você dá uma bronquinha e já desanda o chororô dentro de casa. Então, saber esses 4 temperamentos é muito importante para você conseguir direcionar a sua linguagem, como você vai falar aí com seus filhos. E hoje em dia, muito se fala também da educação positiva, né? Que a gente evita dizer não e sempre ali trabalhando de forma positiva os posicionamentos e coisas do tipo. Tem um seu lado que é válido e faz sentido, mas dentro do consultório eu percebo que muitas vezes é muito mais difícil você criar uma criança que tem ali seus valores e tudo mais através da educação positiva. Muitas vezes essa educação positiva em algum momento se perde dentro da casa e o filho, a filha, acaba se tornando quem lidera a casa. Quando na hierarquia, no sistema familiar, isso não deve acontecer de forma alguma. Então, tem que tomar bastante cuidado para que esse sim demais não acabe fazendo com que a criança entenda que ela possa fazer qualquer coisa e tudo, né, é direito dela. Isso é bastante perigoso. Então, é bastante importante que você tenha um equilíbrio entre o sim e o não, para que eles entendam que a vida é assim mesmo. Nem tudo é na hora que a gente quer, quando a gente quer, o que a gente quer. Não tem como ser exatamente tudo na hora que eu quero papum acontecer. Não é assim que funciona a vida. E quando a gente prepara nossos filhos desde sempre a entender isso, a lidar bem com a negação, com a rejeição, com as dificuldades da vida de uma forma geral, você está criando um filho um pouco mais forte, mais resistente, que entende que nem tudo são flores. E quando você faz o contrário, são pessoas que vão desenvolver comportamentos um pouco mais mimados, vamos dizer assim, bem mais conhecido no português popular, né? Que acabam que tudo precisa ser do jeito dela, tudo tem que ser na hora que ela quer, se não for ela surta e grita e enfim. Parece realmente como se fosse uma criancinha ali tendo os famosos chiliques. Se você não sabe também, a reflexologia tem o poder de entender algumas sinalizações nos pés que fazem ali a gente entender personalidade, algum órgão danificado e coisa do tipo. Eu quero te mostrar um que é bastante importante para os pais para entender ali se o filho tem um pouco mais de dificuldade de ser mandado, vamos dizer assim, né? Então você vai pegar o pé da criança, ou de quem que você estiver analisando, pega esse dedo aqui especificamente e dá uma olhada nessa curvaturinha aqui. Se isso aqui for um pouco mais saltado do que o normal, né, para os dois lados aqui, é sinal de que essa pessoa, essa criança, tem dificuldade de receber ordens. E assim, se tiver no pé esquerdo, normalmente é receber ordens de mulheres, da mãe, enfim. E se tiver no direito, é dificuldade com homens e com o pai. Bom, e se você já está gostando desse tipo de conteúdo, está fazendo sentido para você, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos também. Bom, mas de uma forma geral, como que a gente aplica tudo isso, né? Como que a gente consegue criar filhos melhores, criar pessoas mais educadas e coisas do tipo? Bom, a verdade é que, por mais que seja um pouco contraditório talvez, você precisa dificultar a vida do seu filho. Mas espera aí, Caio, você ficou maluco? Dificultar como assim? Calma que eu explico. De uma forma geral, se você dá tudo muito fácil, ele pediu, você entrega, ele chora, você faz com que eles percam um pouco dessa paciência, né? Que precisa ali que os processos acontecerem para ter um resultado e acabam querendo tudo de forma instantânea. Além do que, é preciso que eles entendam que o que você, seu marido, esposa, enfim, a sua família construiu pertence a vocês. O que ele construiu pertence a ele. Então, por mais que às vezes os pais tenham condições financeiras boas, não é do filho, esse dinheiro não é dele. Ele precisa entender isso. Porque só dessa forma ele vai entender que ele precisa também correr atrás e se desenvolver, melhorar cada vez mais para conseguir conquistar também o seu espaço. Isso é o maior presente que você pode dar para o seu filho e sua filha. Porque à medida que você dificulta a vida deles, fazendo com que eles se esforcem mais para conquistar as coisas, eles acabam tendo mais força de fazer isso quando forem para a vida adulta, sozinhos e coisa do tipo. E que para que fique bem claro, quando eu falo de dificultar a vida do seu filho, não significa que se você tem condições
de pagar uma escola particular, um cursinho, faculdade, ensino técnico, enfim. Você tire isso dele, não é esse o ponto. Você como pai, como mãe, se você pode dar esse apoio, sim, você deve se preocupar. Ainda que você não possa pagar nada do tipo, você precisa estar ali presente, olhando a lição de casa, perguntando como está na escola, tentando sondar ali para que ele não se perca e entenda que tem alguém aqui olhando para você e está ali fiscalizando o que você está fazendo, porque é assim que vai funcionar na vida adulta. Quando você for trabalhar, quando você estiver ali no seu ambiente de trabalho, vai ter algum chefe, algum líder que vai ficar ali olhando, vendo seus resultados. E é importante que as crianças, desde sempre, se acostumem também com isso, para que não tenha tanta dificuldade de receber ordens lá no futuro. Porque nem todo mundo tem aptidão, ou até mesmo personalidade, para criar um negócio e ser o próprio chefe. A maioria das pessoas acabam trabalhando em algum lugar ali que você, inevitavelmente, vai ter algum chefe, alguém ali liderando você. Então você precisa entender isso. Quando eu falo de dificultar, está muito mais no fator de esforço para algo do que necessariamente de tirar alguma coisa. Como que eu posso fazer isso de maneira prática? Por exemplo, se o seu filho, hoje em dia é muito comum, né, quer um celular novo, sei lá, qualquer coisa do tipo assim, você pode estipular que ele faça algumas tarefas em casa, claro, dependendo da idade, obviamente, para que você consiga recompensar ele com isso depois de algum tempo. Então, por exemplo, você pode fazer uma listinha de cada coisa, por exemplo, lavar a louça, arrumar a cama, varrer, tirar o lixo, enfim. Cada uma dessas, você coloca uma pontuação, um valor e tudo mais, e faz com que ele faça isso e vai anotando, soma tudo isso, e daí quando todas essas tarefas derem aquele valor, que é o celular, ou seja lá o que ele quiser, você pega e pode dar essa recompensa, esse presente para o seu filho. Isso faz com que ele entenda que não é de uma hora para outra e que você precisa se esforçar para obter alguma coisa. Precisa ter a paciência de plantar, esperar florescer e depois sim colher. É claro que eu falei tudo isso aqui, mas na prática é um pouco mais complicado. E todos nós vamos tentar acertar e vamos errar, e é inevitável e tudo bem. É assim que funciona a vida. Mas é muito comum também que nesses casos a gente perca um pouco ali de paciência, fica um pouco mais irritado, estressado. E é natural do ser humano isso. Por isso eu quero te mostrar um pontinho que você pode estimular todos os dias aí na sua casa, seja na hora de dormir ou durante o dia, para amenizar um pouco dessas estruturas cerebrais que ficam ali com essa parte da irritação, com cortisol, e acaba te ajudando a ter um pouco mais de paciência com seus filhos. Então você vai pegar aí um instrumento de reflexologia, ou um lápis, uma caneta, e aqui no nosso dedão, bem na onde tem aqui a digital, vai ter até uma saltadinha. Se você tiver aqui algo meio saltado, é sinal de que você está com mais irritação do que o normal também. Já é uma boa dica aí. Então, aqui, bem na onde tem a curvaturinha ali da digital, a gente vai apoiar o instrumento e apertar. É bom que você não esqueça de apoiar atrás, né? Para o seu pé não envergar muito. Coloca ali e aperta. Aperta um tempo, solta, aperta e solta. E você pode fazer repetidamente isso aqui por mais ou menos uns 3 a 5 minutos todos os dias. Isso com certeza já vai te ajudar bastante a diminuir toda a sua irritação e, consequentemente, melhorar a sua paciência. Bom, eu espero que você entenda que você não está só nessa jornada. Está todo mundo aqui aprendendo a cada dia, tentando fazer o melhor possível. Por isso não se culpe tanto, não se cobre tanto e tente fazer o melhor que você pode com aquilo que tem. Mas também é muito comum que pais e mães aí sofram também com a dentição das crianças, que acaba causando ali bastante cólica, febre, dor de barriga, enfim. Por isso, eu vou te deixar com esse vídeo, que ali eu explico como você pode estimular alguns pontos para amenizar todo esse desconforto. Então espero que você fique bem, até o próximo vídeo e confere lá.